Rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, João Batista, para o estudo de O Livro dos Espíritos, da obra codificada por Allan Kardec. Papai do céu nos guarde, nos abençoe. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual. Um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores morais que nos levarão à verdadeira felicidade. Hoje temos aqui conosco a minha filha, Alessandra. Olá, gratidão de estar aqui. E o Deus que habita em mim, com certeza, é o mesmo Deus que habita em vocês. O menino do vozeirão. Muito bom estar aqui com vocês. Marcelo Aranda. Uma paz, resignação e bem para todos e todas e todos. E Guilhermina. Que bom estar de novo juntos. Vamos. Então, crianças, hoje vamos estudar as perguntas 96 e 97 de O Livro dos Espíritos. Guilhermina abre o trabalho. Bom, estamos no livro 2º capítulo 1, sobre espíritos e diferentes ordens de espíritos. E a pergunta 96, Kardec pergunta: os espíritos são iguais ou existe entre eles uma hierarquia qualquer? Já quem está começando a discutir as diferentes ordens, né? Aí os espíritos respondem: são de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que chegaram. Claro, direto e objetivo. Realmente, os espíritos não são iguais, entre eles existe uma hierarquia, e essa hierarquia varia de acordo conforme o grau de perfeição a que chegaram. Alguma discussão a respeito, crianças? Bem claro. Eu só gostaria de ressaltar aqui a trajetória, né? Sim. Quando se utiliza o verbo chegar, dá essa noção de trajetória, de Exato. caminho, de percurso, e como isso é Exato. valorizado, né, pela Exato. espiritualidade. Chegar significa movimento. Não, e é um item, uma pergunta muito interessante, porque nos permite também buscarmos o autoconhecimento. Né? Eu gosto muito dessas perguntas até a 100, porque permite falar assim: aonde eu estou? Neste momento reencarnatório, em que ordem, nível eu me percebo e para onde eu tenho que ir? Que isso também é muito importante, que muitas vezes aqueles que estão encarnados e até os desencarnados se sentem um pouco perdidos, né? Porque não sabem quem são, como estão e nem para onde devem ir. Isso me lembra uma coisa. Você vê que Lao Tse, que foi o Tao Te Ching, ele fala do Tao, o caminho. Tao é o caminho. Que deu, inclusive, o termo do japonês. Você vê que Taekwondo, Judo, Bushido é sempre caminho. Bushido é o caminho do guerreiro. O Judô é o caminho do corpo, né? Digamos assim, de utilizar o corpo adequadamente. O Taekwondo, não sei qual seria a tradução. Mas é interessante perceber que, inclusive, o judô não é uma questão simplesmente de luta, né? É uma filosofia de você não lutar. Ou seja, você convencer o outro de que aquilo dali é uma coisa absurda. Mas para isso você tem que saber como se defender. Interessante isso. E é sintomático que
Quem leia o Tao Te Ching percebe nitidamente, é um livro curtinho, pequenininho, mas que encerra muitas reflexões bastante profundas. E a ideia de caminho significa o seguinte: nós estamos, eu me lembro de uma tia que dizia assim: caminheiros somos, no caminho estamos. E o caminho nunca é igual. Cada um tem o seu. Não é só isso. Mesmo que você faça o mesmo percurso todo dia, exato. de casa para o trabalho, Nunca é igual. Nunca é igual. Assim como no transcurso das vidas sucessivas, você sempre vai estar. O grande caminho realmente não somente o caminho exterior, é o caminho interior, olhar para dentro de si próprio e descobrir. E esse processo de descoberta realmente é uma coisa infinita. E não vai simplesmente numa única trajetória, é uma coisa que vai no sentido do infinito, realmente. 97, Alessandra, dá o pontapé inicial e seja o que Deus quiser. Kardec pergunta: há um número determinado de ordens ou de graus de perfeição entre os espíritos? E os espíritos respondem que seu número é ilimitado, porque não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira, de modo que se podem multiplicar ou restringir as divisões à vontade. No entanto, considerando-se as características gerais dos espíritos, pode-se reduzi-las a 3 ordens principais. Na primeira ordem, colocar-se-ão os que atingiram a perfeição, os espíritos puros. Na segunda ordem, encontram-se os que chegaram ao meio da escala. O desejo do bem é a sua preocupação. E na terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as paixões mais que retardam o seu progresso. Muita informação, né, minha gente, para debater aqui. Bom, então, muita vamos informação. primeiro a segunda parte que classifica é o texto de Kardec, né? Então, vamos primeiro discutir a resposta dos espíritos. Ale, é contigo. Eu acho muito interessante essa parte inicial, né? Porque valoriza bastante a diversidade, né? E valoriza também o não separatismo total, absoluto, né? É bem diferente do que nós, espíritos imperfeitos, fazemos na Terra, né? Costumamos agir geralmente levantando bandeiras de separativismo. Isso. E aqui fica bem claro, né, que não há entre essas ordens uma linha de demarcação traçada como uma barreira. Até aqui sou eu, daqui para diante é você. Não é bem assim, né? Então essa separação que muitas vezes nós queremos nos colocar acima dos outros não está de acordo com o que a gente percebe aqui nessa explicação. Porque é bem tênue a separação. Em outras perguntas mais à frente, né, as respostas vão falar a respeito disso. Exato, não quero antecipar. Não dá spoiler. Mas, enfim, essa questão da diversidade me chama a atenção. Essa valorização da diversidade, esse número ilimitado de tipologias, de graus de evolução, né, dos espíritos, e como a nossa inteligência está distante ainda de alcançar essa diversidade. Marcelo. E, ao mesmo tempo, ela é interessante que permite nos dar balizadores, né? Por exemplo, essa primeira ordem que ele vai chamada de espíritos puros, a perfeição, então mostra pra gente o caminho que a gente deve estar tomando, né? Então, a gente chegar nessa pureza. E aí é interessante também que permite a gente buscar entender o que é a pureza. Qual é o sentido dessa pureza? É de ser puro como uma raça pura, como alguns talvez tenham interpretado equivocadamente a ideia da pureza? Aqui não, ele vai trazer outro tipo de pureza, que na ordem 2 você tem um entendimento melhor, que ele vai dizer que seria o desejo do bem. Então essa pureza está ligada a uma coisa muito mais profunda, que é um amor mais
né, na sua essência, o bem, o querer fazer, a caridade. Só que essa segunda parte da pergunta ainda não abriu o estudo, não. Então tá bom. Só estou comentando assim, para quem está nos ouvindo perceber. Ele dá spoiler. Do spoiler. A diferença, né? A diferença. Porque eu acho que às vezes aquele que está lendo, talvez aquele que leu ou que não leu ainda essa pergunta no Livro dos Espíritos, ele refletir sobre isso, né? O que é essa coisa dos espíritos puros, né? E aí o nosso planeta, que é um planeta de provas e expiações, será que tem espíritos puros aqui? Né? Então é interessante, quem são esses espíritos puros? Que também nos serve de balizador. Sim, porque se eu, como Santo Agostinho fala, né? Conhece-te a ti mesmo, então se eu estou me conhecendo, né, e eu quero migrar para esse patamar, né, quem são esses que são puros? Né? E, por exemplo, Jesus seria um grande exemplo para a gente ter, né, dessa pureza. E aí é interessante, né, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia em que possamos realmente viver, né, o que Jesus pregava, o que Jesus vivia. Né? Então é um aspecto interessante para a gente refletir sobre essa pergunta. Guilherme. Pois é, e seguindo o mesmo raciocínio, dentro da... Eu acho que essa divisão de 3 foi uma divisão bem larga, né? Bem flexível, para que a gente possa entender o que eles querem dizer. Você colocou bem com relação aos espíritos puros, que atingiram a perfeição, ponto. Aí, na segunda ordem, chega no meio da escala. Esse meio da escala já é uma coisa mais flexível. O desejo do bem é a preocupação, né? Ou seja, é a preocupação, não necessariamente aquilo que você se dedica full time. Você tem o desejo do bem. E na terceira, os que ainda se acham na parte inferior da escala, os espíritos imperfeitos, que se caracterizam pela ignorância, pelo desejo do mal e por todas as paixões más que retardam seu progresso. É interessante, quando eu estava estudando, são 3 características que podem se misturar ou não. Porque você pode se caracterizar, ser uma pessoa ignorante, ou seja, não conhece, não tem interesse em procurar conhecer, é ignorante. Agora, o desejo do mal e por todas as paixões más que retardam seu progresso. Aí a gente pode dizer, mas eu não desejo o mal do outro. Sim, mas analisa suas paixões. Analisa aquilo que te mobiliza. Analisa aquilo que te move, aquilo que te dá prazer. Aí a gente começa a refletir, né? Aí por isso que a galera dos espíritos imperfeitos ainda tem, digamos assim, uma proporcionalidade muito grande. Mas é interessante que os espíritos colocam 3 pontos que são muito claros de se entender e são muito claros também mais tarde a gente vai discutir, mais adiante, como é que se briga por essas 3 características. Porque você pode ser uma pessoa ignorante, mas não está mais com desejo do mal. Não, mas eu não desejo mal para ninguém. Sim, mas analisa as suas paixões. Analisa aquilo que está lá dentro de você, o que te mobiliza, aquilo que te dá prazer, que te dá conforto. Você não está desejando mal para ninguém. Mas pensa naquilo que você está raciocinando. Você não estaria preocupado com o outro, que Exato. tem uma diferença. Porque não adianta você não desejar o mal, mas também não está nem aí com o outro. Exatamente. Um sentido muito próximo você está querendo saber o que te dá prazer e o que te dá seu. Então, agora vamos ouvir a nossa vinheta, depois vamos dar a sequência. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo de O Livro dos Espíritos, na apresentação de João Batista. Então, crianças, eu posso, antes da sequência do debate, contar uma historinha? Claro. Estava me lembrando de uma história de Richard Simonetti, em que um sujeito que era espírita trabalhava como caixa num banco e tinha um colega que vivia criticando, fazendo blague, mas era um homem de boa vontade. Inclusive até quando o colega espírita fazia algum tipo de atividade beneficente, ele era o primeiro a contribuir e tal, colaborar, mas ele dizia, não, olha, eu colaboro porque eu sou um humanista.
Eu sou humanista, minha visão é muito mais crítica do que a sua, porque afinal de contas, eu não sou de ficar me ligando em Deus e espiritualidade, não. Eu faço porque eu acho que é o correto. Eu defendi as posições filosóficas dele, que eram materialistas. Mas ele era um homem de bem, dentro dos seus limites, um homem de bem. E aí, num determinado dia, ele foi fechar o caixa, tinha uma diferença enorme. E virou-se para o amigo dele, espírita, meu Deus do céu. Mas você está falando, meu Deus do céu? Nessas horas, você sabe de uma coisa? A gente acaba repetindo a fala dos outros, né? Mas o que eu posso fazer? Todo mundo fala assim, eu ouvi isso dos meus pais a vida inteira. Então estou repetindo aquilo que eles sempre falam quando vi uma situação difícil. O que foi? Não, estou com uma diferença aqui fabulosa. Nem 3 anos de salário eu vou conseguir pagar isso. Eu cometi um erro fora do comum. Botei um 0 a mais aqui e paguei um cheque. Então foi uma barbaridade. Eu vou ter que dar conta disso amanhã pro gerente e botar na rua. Vou perder o emprego. O sujeito falou assim, calma. Se este homem for um espírito que está em evolução, em processo regenerativo, amanhã de manhã você vai receber essa quantia de volta e vai conseguir repor o erro que cometeu. Você vai chegar para o gerente, junto com o homem, com a pessoa, se tiver tempo, então. No dia seguinte, na hora que entrou, ele encontrou o sujeito todo feliz. Cara, como é que você adivinhou isso? Realmente é um espírito, como você disse, é um espírito em regeneração. Como assim? Eu encontrei o sujeito todo tímido, com envelope, cheio de dinheiro, me esperando para devolver a quantia. Nós fomos ao gerente, foi como você falou. Pois é, meu filho. Você veja bem, o espírito em processo de regeneração, ele pensa no bem, ele busca o bem. Ele pensa no outro, né? E faz o bem. Você, para fazer o bem, eu preciso te atingir e ativar. Essa pessoa já faz a coisa espontaneamente. Ah, eu quero entender essa ciência do que você está falando aí. A pessoa vai ter que acreditar em Deus. Bom, dá para a gente conversar a respeito desse negócio de Deus depois? Mas a providência divina foi que te mandou essa pessoa de bem, um homem de bem, em regeneração. Você também está em regeneração, igual como eu, todo mundo aqui. Então, pois é essa a questão. E aí, encerra a história que eu estou lhe contando. É interessante que tem um livro do Espírito Miramês, chamado Filosofia Espírita, volume 2, que ele vai comentando essas perguntas. Aí, nessa pergunta 97, ele vai chamar a atenção que vai existir diversas divisões, né? Por exemplo, exato, o Espírito Ramatiz, né? Pegando essa divisão que está no Livro dos Espíritos, ele faz uma outra, mais ligada às personalidades dos espíritos encarnados, né? Então vão existir várias formas de estar mostrando, né? E ele, o Miramês, vai chamar a atenção porque a gente poderia dividir em classes, né? Que depois ele vai aprofundar isso lá nas questões 100, 101 e tal. E que ele vai dizer que tem essa coisa do alto, médio e baixo, né? Justamente tentando entender que alguns estão no início dessa jornada, né? Outros já avançaram mais nesse entendimento e colocam em prática esses sentimentos. E outros, o sentimento, ele flui naturalmente. E aí é interessante, né, a gente juntar no livro, com Joana de Ângeles, no livro, né, Homem Integral, que ela vai dizer que o importante é a gente, como né, o João falou, é a ação. Porque ela diz que esse aprendizado, muitas vezes, não se dá só pelo conhecimento intelectual. Exato. Então, você lê,
você entende, Acha legal. acha bonito, mas na hora de colocar em prática, Isso. isso ainda falta. E aí ela sugere pra gente, né, pra gente colocar em prática isso, mesmo que você não, né, não entenda, não faça aquilo seja um esforço. Por exemplo, né, você vê uma pessoa na rua e você olha e ela fala, faça alguma coisa, vá lá, não importa o que seja, uma palavra, um alimento, não importa o que você faça, o importante é que você inicie. Por quê? Porque essa junção de ação e intelecto vai fazendo um processo de transformação, né? Que eu acho que é importante quando a gente vê essas diferenças e a gente percebe que os espíritos puros, o desejo do bem, tá vendo que a categoria tem associação, e aquele que deseja o mal. Então a gente vê A diferença. essa diferença. Quer dizer, aquele que faz alguma coisa contra o outro e tem prazer, sente alegria. Porque quer fazer. E, infelizmente ou felizmente, nós estamos num momento de transição planetária. Sim, sim. Então, né, a misericórdia divina é tão grande que permite encher a Terra de encarnados que tem esse desejo do mal, tem esse prazer, né, em ver o outro se dar mal. Até para você poder ver a diferença. Não liga se as pessoas morrem, né? Eu não sou isso, eu não sou aquilo, né? Não tem essa preocupação, e isso é muito ruim, porque sinaliza pra gente esse sentimento do mal. Você tem um prazer naquela situação, naquela infelicidade, naquele problema. Você tem prazer, tá ali mesmo, que é isso, é aquilo. Então você não tem compaixão, você não tem essa olhar para o outro e pensar assim, essa empatia, né? Por isso que o Livro dos Espíritos vai ter o BIP, que é importantíssimo, que é a benevolência, né? A indulgência. E aí o perdão, que é justamente essa tríade. Aí é interessante que o Kardec, como ele vem benevolência, indulgência e o perdão. E aí, quando você falou indulgência, ficou meio para dentro. Desculpa, é indulgência. E também é interessante, só para relatar, a questão do Kardec, né? Como ele vem de uma reencarnação dos druidas, entre os povos druidas, tudo era uma tríade. Tudo era em 3. Aí você veja que é interessante que ele fala de 3 tipos de evolução, ele fala de um BIP de 3, então ele está sempre trazendo dos druidas. Por que isso? Para a gente mostrar que o conhecimento é algo que ele fica milenar, e é um conhecimento que só vai sendo aprimorado com o tempo, né? Por isso que os saberes outros, os saberes dos povos tradicionais, dos povos de terreiro, de todas as ordens, eles são importantíssimos, porque eles convergem numa mesma linguagem, que é essa linguagem que o Miramês fala dessa evolução. Dá para fazer um comentário rapidinho? Faça. Em cima do que você falou. Afinal das contas, ele nem conseguiu falar. Mas estou aprendendo horrores. Dentro do que você está falando, do momento que o planeta está vivendo, etc. E eu tenho comentado muito isso. Nos últimos anos, a gente tem tido... a hora de deitar, que é a hora que todo mundo sossega, né? Pelo menos quem não trabalha à noite. A hora que todo mundo sossega. É agradecer as oportunidades que nos têm aparecido. E ter o olhar de ver a oportunidade. Muitas das vezes é aquilo que você diz, o mais óbvio é o pedinte, é o sujeito que está lá sentado na calçada, isso é o óbvio. Mas às vezes nem sempre é o óbvio. Às vezes tem o que a gente chama de pobreza envergonhada, que não pede, mas você percebe que precisa. Às vezes não é o fato objetivo, é o ouvir. E ontem eu estava comentando, a quantidade o sofrimento que a gente está vivendo hoje em dia, tem a ver com perdas. A Covid fez um arraso. Muita gente... É raro você ver quem não perdeu alguém, ou algum amigo, ou alguém da família, ou alguém e isso é sofrimento. E a vida continua. E as pessoas têm que tocar. E a gente tem que ter o olhar de ver. Porque se a gente parar e olhar, nós estamos privilegiados. Porque estamos vivos, com uma saúde razoável, pode não estar um espetáculo, né, João Batista, mas uma saúde razoável. Temos como sobreviver economicamente, temos o que botar na mesa, no prato, e temos uma crença, temos uma coisa que nos fortalece, temos uma coisa que nos faz agradecer e orar e pedir a Deus, qualquer que seja a crença, não importa. Então, esse momento, nós fazemos parte desse momento, e aproveitar. Porque as oportunidades estão aí mesmo. E aí, tentar subir de categoria. Isso. É isso.
refletamos a respeito disso. Que Papai do Céu nos guarde e abençoe. Que louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e que possamos fazer do tempo esta dádiva que a todos nós é dada de maneira igual, um recurso a mais para que a nossa caminhada seja cada dia mais firme e consistente na conquista dos valores espirituais que nos levarão à verdadeira felicidade. Graças a Deus. Graças a Deus. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E com vocês, Antônio de Pádua Barbosa, para comentar o Evangelho segundo o Espiritismo, da obra codificada por Allan Kardec. Olá, meus amigos, muito boa noite. Estamos aqui dando continuidade ao programa Luz na Penumbra, no qual nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Estamos terminando o seu capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe. E justamente o final do capítulo trata das instruções dos Espíritos, e nós temos aqui, neste item, que é o item 9, essa instrução passada, vamos ver aqui, por Santo Agostinho, em Paris, 1862. Então vamos estudar aqui esta mensagem de Santo Agostinho, que trata de uma coisa, vamos dizer, muito importante para todos nós, que é a nossa família. Então, o título é A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. Santo Agostinho nos diz o seguinte: a ingratidão é um dos frutos mais imediatos do egoísmo. Revolta sempre os corações honestos, mas a dos filhos para com os pais apresenta caráter ainda mais odioso. É especialmente desse ponto de vista que a vamos considerar para analisar suas causas e seus efeitos. Nesse ponto, como em todos os outros, o Espiritismo projeta luz sobre um dos grandes problemas do coração humano. Quando deixa a terra, o espírito leva consigo as paixões ou as virtudes inerentes à sua natureza e se aperfeiçoa no espaço ou permanece estacionário, até que deseje ver a luz. Muitos, portanto, se vão cheios de ódios violentos e de desejos de vingança não saciados. Mas é permitido que alguns dentre eles, mais adiantados que os outros, entrevejam uma partícula da verdade. Reconhecem, então, as funestas consequências de que são suas paixões e são induzidos a tomar boas resoluções. Compreendem que para chegarem a Deus só há uma senha: caridade. Ora, não há caridade sem esquecimento dos ultrajes e das injúrias. Não há caridade sem perdão, nem com o coração tomado de ódio. Então, eu acredito aqui que Santo Agostinho está sendo bem didático, nos mostrando desde o começo o que se passa conosco quando estamos de volta à pátria espiritual. Porque ele vai nos mostrar que aí está a origem da ingratidão, e principalmente da ingratidão dos filhos. Que tudo, como ele diz aqui, se inicia no egoísmo nosso, que nós somos egoístas. Fomos muito mais no passado, mas ainda somos muito egoístas. Pensamos muito mais em nós que nos outros. E esses outros podem ser incluídos também, nesses outros, nossos pais.
né? O nosso egoísmo chega a tal ponto que até deixamos de considerar os outros e os nossos pais também. Como ele diz aqui, o egoísmo já é algo totalmente inadequado, digamos assim. Mas a ingratidão e o egoísmo que causa a ingratidão dos filhos para com os pais torna-se um caráter ainda mais odioso. E como surge isso? Ele diz aqui, quando o espírito deixa a terra, ele leva consigo as paixões que tem, ou seja, os seus modos, os seus gostos, seu egoísmo, inveja, orgulho, toda essa pleiade de, vamos dizer assim, invirtudes que nós temos. Não é porque nós morremos que vamos perder tudo isso. Então voltamos para a espiritualidade com tudo isso. E o ideal seria que lá na espiritualidade nós dessemos início a um trabalho de entendimento para que reformulássemos esse tipo de comportamento. Seria o ideal que isso acontecesse, mas não é o que acontece. Quer dizer, nós permanecemos nesse estado ainda preso a essas paixões aqui que tínhamos quando estávamos encarnados, ainda lá na espiritualidade, até que nós desejemos ver a luz, até que nós nos sintamos incomodados com isso, queiramos evoluir, ver a luz, como ele simbolicamente está dizendo. Então é permitido realmente àqueles que se dispõem a evoluir que reconheçam isso, resolvam mudar essas suas atitudes com consequências muito ruins. Então, neste momento, o espírito compreende que ele só vai sair dessa confusão causada pelo seu egoísmo, seus ódios, suas repulsas, suas ingratidões, se ele se dedicar à caridade. Ele percebe isso. Então, não há outra maneira de nos livrarmos desse pacote de maldades, digamos assim, que nós carregamos, a não ser através da caridade, que diz, não há caridade alguma se não houver perdão num coração como o nosso, que está tomado de ódio. Então, mediante um esforço extraordinário, tais espíritos conseguem observar aqueles a quem odiaram na terra. Então, quando o espírito cai em si, ele começa a perceber que deixou aqui na terra alguns personagens aos quais ele odiava. Ao vê-los, porém, a animosidade desperta no íntimo de cada um, revoltam-se a ideia de perdoar e ainda mais a de abdicarem de si mesmos, principalmente a de amarem os que talvez tenham destruído sua fortuna, honra e família. Então, mesmo os espíritos vislumbrando aqui essas pessoas que geraram tanto ódio, era para ele ver que é hora de começar a perdoar, mas não. Isso pode gerar nele um sentimento de revolta. Então ele fica revoltado com a ideia de ter que perdoar essas pessoas e abdicar deles próprios. E principalmente de amarem essas pessoas que eventualmente teriam destruído a sua fortuna, a sua honra, a sua família. Pessoas que lhes causaram mal verdadeiramente. Mas é hora deles pensarem que o melhor não é revidar isso tudo, é o contrário, é você praticar a caridade com relação a eles, perdoar, você pensar neles e não em você primeiramente, que aí é a maneira de você sair desse círculo vicioso, porque se você continuar odiando, eles vão odiar você também, e ficamos então nesse círculo vicioso, que é difícil cada vez mais haver uma saída para isso. Aí a saída passa a ser algumas coisas drásticas pelas quais ninguém quer passar. Eles hesitam, vacilam, agitados por sentimentos contrários. Se predomina a boa resolução, oram a Deus, imploram os espíritos bons que lhes deem forças no momento mais decisivo da prova. Ou seja, eles percebem que aquilo está muito complicado. Então pedem ajuda a Deus, porque eles próprios não têm força para se livrar desses sentimentos deletérios. Não tem força. Acontece conosco, nós podemos ter consciência que temos que nos livrar de algumas paixões, alguns ódios, algumas coisas que nós carregamos, temos consciência que temos que nos livrar disso, mas não temos força.
Não é fácil se livrar disso. Aí pedimos ajuda, eles também, nós como estamos nessa situação, pedimos ajuda também. Finalmente, após anos de meditação e prece, o espírito se aproveita de um corpo em preparo na família daquele a quem detestou e pede aos espíritos incumbidos de transmitir às ordens supremas permissão para preencher na terra os destinos daquele corpo que acaba de formar-se. Então ele vê que naquela família que se encontram pessoas a quem ele odeia e também o odeiam, a chance de, nascendo ali, ele tentar consertar esse problema. Então, espíritos que já têm essa noção. Não quer dizer que todos adquirem essa noção. Muitos vão reencarnar com esses pensamentos, com esses desejos ainda muito fortes. Ele está falando daqueles que já conseguem vislumbrar que isso não é uma boa. Precisam se livrar. Então, a chance que há é deles encarnarem nesta família. Qual será, então, o seu procedimento na família escolhida? Quer dizer, como ele vai se comportar nesta família? Dependerá da sua maior ou menor persistência nas boas resoluções que tomou. Ou seja, ele tem que ter forças para bancar essa resolução que ele tomou de melhorar, de passar a amar, passar a praticar a caridade, de perdoar aquele povo todo. Mas é muito difícil. E tem que ter muita força para isso. O contato incessante com os seres a quem odiou constitui uma prova terrível, sobre a qual sucumbe algumas vezes, se não tiver ainda a vontade bastante forte. Às vezes não é da primeira vez que ele vai conseguir. Assim, conforme prevaleça ou não a resolução boa, ele será o amigo ou inimigo daqueles entre os quais foi chamado a viver. É assim que se explicam esses ódios, essas repulsões instintivas que se notam em certas crianças e que nenhum ato anterior parece justificar. Então está dizendo que o que justifica o que essas coisas podem causar é aquilo que a gente não tem justificativa, que é crianças já recém-nascidas, pequenininhas, já são complicadas, já apresentam uma certa repulsão com aqueles da família que estão pertencendo. E não tem explicação para isso. Ela acabou de nascer, tem poucos anos de vida, e já é uma criança complicada. Já não consegue se afinizar com os outros da família, com irmãos mais velhos, com os próprios pais, com outras pessoas. Ou seja, são as coisas que nós trazemos conosco de outras passagens aqui pela Terra. Nada com efeito naquela existência pôde provocar semelhante antipatia. Para compreender a causa é preciso que se lance um olhar sobre o passado. Então, para entender o que se passa já com essas crianças, porque não há nada naquele momento que justifique isso. Então, nós temos que lançar o nosso olhar para o passado. Só no passado é que podemos encontrar motivos para haver essas desavenças, esses desencontros, essas animosidades que pode haver com a criança. A criança é rebelde. Às vezes ela se dá bem com estranhos. Se dá bem com um padrinho, ou se dá bem com uma professora, mas em casa é complicada. E de onde vem isso? Nós temos, como diz aqui, lançar o nosso olhar para o passado. Tentar aventar a possibilidade de ter sido coisas trazidas de outras vivências. Ó espíritas, compreendei agora o grande papel da humanidade. Compreendei que, quando produzis um corpo, a alma que nele encarna vem do espaço para progredir. Inteirai-vos dos vossos deveres e ponde todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Ou seja, a gente, quando acontecer um caso desse conosco, temos que pôr na mão de aproximar de Deus aquela criança, aquela alma. Porque é a nossa responsabilidade. Nós temos alguma coisa a ver com isso. Não somos aqui Madre Teresa nem Chico Xavier para receber, por caridade, por amor, por missão, um espírito complicado. Com certeza nós temos ligação e até nós somos os responsáveis por ele ser assim. Está na hora da gente começar a considerar. E aí a gente tem que pedir ajuda a Deus para que possamos resolver a situação. Esta é a missão que vos está confiada e cuja recompensa recebereis se a cumprides fielmente. Os vossos cuidados e a educação que lhes dareis auxiliarão o seu aperfeiçoamento e o seu bem-estar no futuro.
Lembrai-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? Se ele se conservou atrasado por vossa culpa, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores, quando dependia de vós que fosse feliz. Então, o castigo nosso, que a gente vai ganhar alguma afeição. Uma vida de encarnado tendo como filho, fatalmente nós vamos ganhar alguma afeição. E lá na espiritualidade, quando todos estivermos lá, nós vamos ver que aquele espírito que cabia a nós, orientá-lo, tentar minimizar esse sofrimento dele, essas tendências a odiar, a não perdoar, cabia a nós diminuir, tentar diminuir isso. E se nós não fizermos nada, nós vamos pagar, vendo ele sofrer na espiritualidade, nas mãos de espíritos terríveis lá, que se afinizam com esses pensamentos dele. Então, vós mesmos, torturados de remorso, aí vai vir o remorso, pedireis para reparar a vossa falta, solicitareis para vós e para ele uma nova encarnação, na qual o cercarei dos melhores cuidados, em que ele, cheio de reconhecimento, vos envolverá com seu amor. Ou seja, não resolvemos o problema na primeira vez, nem ele, nem nós. Nem amenizamos, voltamos para a espiritualidade, vemos que está tudo complicado, até pior que estava antes. Então, por misericórdia de Deus, nós pedimos para voltar. Ele e nós tentar uma outra vez alinhavar esse processo que foi perdido, não deixamos passar uma chance. Então, vejam bem que informação importante nós temos aqui, como ele chama aqui no começo, ó espíritas. Ele está falando com a gente, porque ele sabe que nós temos essa compreensão. E por termos essa compreensão, nós não podemos desperdiçar essas chances. Né? Nós sabemos disso. Não estamos aqui tentando descobrir o que está acontecendo. Nós sabemos o que está acontecendo. Então, percebemos essa situação dentro de nós, no seio da nossa família, nós já temos que começar a trabalhar para resolver isso agora. Não deixar para ir para a espiritualidade, depois voltar não sei quanto tempo no futuro para resolver. Olha o tempo perdido, tempo que estaremos evoluindo, estamos estacionados num problema que poderia, não digo ser resolvido, mas diminuído. Muita parte desse problema ter sido resolvida se nós tivéssemos prestado atenção e tivéssemos seguido as orientações que o Espiritismo nos fornece. Daí é uma das grandes vantagens de tentar praticar a doutrina espírita, porque ela nos mostra isso. O que está acontecendo? Então, nós não estamos aqui de bobeira, nós estamos vendo. Temos como começar a tomar providência. Outras das pessoas que não creem no espiritismo, infelizmente, ficam nesse turbilhão e levam várias encarnações para sair dele. Não desprezeis, pois, a criancinha que repele sua mãe, nem a que vos paga com ingratidão. Não foi o acaso que a fez assim e que vô-la deu. Uma intuição imperfeita do passado se revela, pelo que podeis deduzir que um ou outro já odiou muito, ou foi muito ofendido, que um ou outro veio para perdoar ou para expiar. Mãe, abraçai o filho que vos dá desgosto e dizei com vós mesmas: um de nós dois é culpado. Fazei por merecer os gozos divinos que Deus associou à maternidade, ensinando aos vossos filhos que eles estão na terra para se aperfeiçoar, amar e bendizer. Mas, muitas dentre vós, em vez de eliminar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, alimentam e desenvolvem esses mesmos princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido, e mais tarde o vosso coração, ulcerado pela ingratidão dos filhos, será para vós, já nesta vida, um começo de expiação. A tarefa não é tão difícil quanto poderias imaginar. Não exige o saber do mundo. Tanto o sábio quanto o ignorante podem desempenhá-la. E o Espiritismo vem facilitar o seu desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições do coração humano. Então, ele está dizendo aqui, para a gente não desperdiçar a oportunidade que nós temos de cuidar dessa criancinha desde cedo. Porque nós temos o conhecimento do que está se passando. Nós sabemos. Consegue que a gente não tenha força para resolver tudo, mas temos que começar a resolver. Não vamos deixar crescer, ficar um adulto com ódio, nós morrermos todos e continuar o problema. Porque se nós vamos ver, um dos dois odiou muito, ou os dois se odiaram muito, um dos dois fez outro sofrer, ou os dois fizeram sofrer mutuamente. Tem coisa ali.
E se veio nessa vida juntos, é para ser resolvido, para ser pelo menos iniciada a solução. Então diz para as mães, que elas que estão mais envolvidas com a criança pequena. Principalmente na época que ele escreveu isso. Hoje não tanto, as mães trabalham e os pais às vezes dividem com elas, as crianças vão para a creche, então hoje já é uma coisa até um pouco mais difícil pro lado das mães, mas os pais têm que participar disso também, né? Então ele diz, olha, as mães têm que abraçar os filhos que dão desgosto e dizer para elas mesmas, um de nós dois é culpado por essa história aqui, ou ele ou eu. Então tem que fazer por merecer os gozos que a maternidade dá, que dá muita felicidade à maternidade. Pelo menos é o que dizem as mães. Eu não sou mãe, mas elas dizem que a felicidade de ser mãe é uma coisa maravilhosa. Então, se tem essa maravilha toda, tem que agradecer a Deus e fazer alguma coisa por isso, que é cuidar daquele que justifica a maternidade. Então, tem que eliminar os maus hábitos que ele trouxe das vidas anteriores, que alimentam e desenvolvem esses princípios por uma culposa fraqueza ou por descuido. Mais tarde, o coração das mães vai ficar ulcerado pela ingratidão dos filhos. E nesta vida já começam a espiar esse problema. Depois, mas que ingrato. Tudo bem, ele foi ingrato, mas podia ter sido menos ingrato, ou nem ser ingrato, se tivesse sido no começo já trabalhado, quando ele era pequenininho. Que naquela fase já chega um garoto, uma mocinha, já fica mais difícil. Já começa a ter suas vontades, sua rebeldia própria dos jovens da puberdade. Então, a hora de começar é cedo. É cedo. Então, vamos pensar nisso, porque é hora de nós aproveitarmos o que o Espiritismo está nos ensinando. Bom, como este tema aqui é um pouco longo, a mensagem continua, eu vou dar prosseguimento ao estudo dessa mensagem no próximo programa. Por hora nós vamos ficando por aqui. Desejo a vocês todos muito boa noite e muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado amanhã às 21 horas nesta emissora.